Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração. Obrigada, querido Deus, pela tua graça, tua misericórdia, que tem nos seguido, meu Deus, todos os dias da nossa vida. Se dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Então, nesta hora, quero te pedir, tenha misericórdia, que a tua bondade esteja sobre nós, que haja graça, Senhor, em mim, mas a tua graça, quando eu for falar, e graça sobre os meus irmãos para ouvirem e entenderem com o coração uma lição tão maravilhosa que é o plano da redenção que o Senhor tem para nós. Então, que tudo isso possa, Pai, culminar sempre na tua honra e na tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar do plano redentor de Deus, né? Eu achei muito interessante o que eu aprendi, né? Que o plano da redenção não era um plano B. Não aconteceu assim. Ah, e agora? O homem caiu? O que eu faço? Nós vamos ter que bolar um plano para salvar a humanidade? Não. Parece a conversa do Batman. É mesmo, né? Você pode ter. Não. O plano da redenção, ele já existia. Porque Deus, aí o pastor Cláudio pode me ajudar. Deus, ele é assim. Ele não vê a história estanque, né? Por partes. Ele vê tudo assim. A grandeza dele é tão grande que ele já vê. Tipo assim, pensa na linha do tempo do pastor Cláudio, né? Ele não vê o pastor Cláudio pequenininho, o pastor Cláudio está crescendo. Não, a linha do tempo está aqui, linha do tempo da vida do pastor Cláudio. Deus é tão grande que ele já vê tudo. Ele vê desde lá, o pastor Cláudio foi gerado, o pastor Cláudio foi crente, o pastor Cláudio está aqui. Ó, pastor, quanta coisa que tem ainda, hein? Você gostou, né? Brincadeira. Mais uns 100 anos pela frente. Aí ele já viu. Então, Deus, ele vê a história da humanidade assim. Isso é uma coisa, né, incompreensível para mim e para vocês. A gente tem uma mente limitada, né? Então, para a gente ter uma ideia da grandeza desse Deus, da onisciência, da onipresença dele, né? Então, o plano redentor, ele não era um plano B. Deus já sabia de tudo. Já tinha tudo planejado, já sabia da queda, já sabia de tudo que ia acontecer. E ele já tinha tudo planejado, porque ele é um Deus perfeito, né? Então, para a gente começar a nossa base bíblica, nós vamos abrir em Efésios. Efésios 1, do 7 ao 10, nós vamos ler. Aí, só esse texto, eu vou pedir para os irmãos, para nós lermos juntos, tá bom? Só esse. Efésios 1, nós vamos ler do versículo 7 ao 10, tá bom? Só esse daí, que é a base, né, da nossa aula, nós vamos ler juntos, combinado? Então, todos acharam? Nós podemos ler juntos o 7 até o 10? Então vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, eu até anotei aqui algumas coisas acerca desses versículos, né?
Beneplácito, eu achei interessante, né? Que palavra, né? Beneplácito. Quer dizer a bondade, a vontade de Deus de nos abençoar, né? E aqui diz que ele quis congregar todas as coisas, né? Congregar é ajuntar, reunir, unificar, tudo. Então refere-se a um conceito de reunir e centralizar tudo em Cristo. Então Cristo, ele é o centro de todas as coisas, de todas as coisas. Foi isso que Deus fez quando enviou Jesus, né? Ele ajuntou tantas as coisas que estão no céu como estão na terra, tudo termina em Cristo, né? Tudo que existe no âmbito material, espiritual, tudo, o propósito final é em Cristo. Não é tremendo isso? Tudo finaliza em Cristo. E o que eu queria colocar é assim. Às vezes as pessoas podem pensar, né, que a igreja ela está na periferia do mundo, né? Não. A igreja, para Deus, ela é o centro. Então, não é, a igreja que está na periferia. A periferia é nos cantos, né? O mundo no centro, a igreja na periferia. Não. A igreja é o centro e o mundo que é periférico. Porque vocês viram na pregação do pastor Celso, né, domingo passado, o valor que a igreja tem. Aí vou voltar lá para Apocalipse, né? Castiçal de ouro. Pensa no castiçal de ouro. É uma coisa maravilhosa. E o ouro tem muito valor, né? Então, esse é o valor da igreja. Noiva, noiva de Cristo. Né? A gente vê num casamento, quem que é o centro do casamento? Quando entrar lá a Bia, quem que vai ser o centro das atenções, né? Quando se casa, né? É a noiva. Então, isso é apenas um exemplo bem simples, né? Que eu estou dando do valor da igreja, né? E nós somos a noiva de Cristo. Amém? Então, aí é uma pergunta que eu quero que vocês pensem, né? Você já parou para pensar nesse plano de salvação? Você já parou para pensar que não era um plano B? Que Deus pensou nisso mesmo antes da criação do mundo? Alguém aqui já parou para pensar? Se não pensou, não tem problema. Nunca pensou? Não? Olha, eu confiei em você, pastor Cláudio. Você já tinha pensado? Você já, né? Já. E esses assuntos, de uma forma ou de outra, a gente ouve, né? Eu acho isso tremendo, né? Meu Deus, como que Deus já sabia? E mesmo assim ele ainda quis, né? Fazer, né? Você Aí, tem uma ideia, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, o homem não tinha pecado, mas já estava no plano de Deus a morte de Jesus, do Cordeiro. Então, é assim, a gente não tem o que se desculpar no sentido assim, por que você não segue a Cristo? Ah, não, eu quero viver uma vida melhor, mais corretinha e tal. Esquece. Porque você imagina, Jesus morreu há 2020, 2030 anos atrás, mais ou menos, nessa faixa aí. Só que vieram tantas pessoas depois. Olha quantos bilhões de pessoas não tem no mundo e quantas já morreram, quantas pessoas depois de Cristo são perdoadas? São perdoadas. Estão e são perdoadas no sangue do Cordeiro. A gente não tem nenhuma desculpa diante de Deus. A gente tem que receber e se curvar diante dele. Um sangue tão precioso que salva o pecador de antes, né, pastor? Aqueles lá, de antes. Quantas pessoas? De agora e dos que vão vir ainda, que vão aceitar, né? Os que virão. Os que virão, né?
Então, esse plano redentor não foi uma reação à queda. Ele foi uma coisa planejada soberanamente. Então, Deus já tinha isso em mente, né? Aí tem a origem do plano redentor. Vamos abrir em Gênesis 3:15. 3. Aí quem achar pode ler, por favor. Gênesis 3:15. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, e sabendo o bem e o mal. Então, 3:15. 3 é o 3, capítulo 3, versículo 15. Eu entendi 5. Ah, tá, não tem problema, pode ler. Inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aí teve a queda do homem, né? Com essa queda, teve a separação de Deus, né? O homem decidiu viver por conta própria, pela própria decisão de comer o fruto, né? Mas Deus prometeu a vinda de um Salvador, que é a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, mais uma vez, afirmando que a redenção é a promessa desde o início, lá do Gênesis, né? Aí uma pergunta, é só uma pergunta retórica, para vocês pensarem. Como você vê o amor de Deus já presente no Éden, mesmo após o pecado? Mesmo sabendo que a gente ia fazer tudo errado, Deus ainda nos amou, nos ama, né? E quis nos salvar. Aí, passado esse tempo, Deus chamou Abraão, né? Vamos abrir lá em Levítico 17:11. Então Deus vai e chama Abraão. Levítico 17:11. Quem achar, pode ler, por favor. A vida da carne está no sangue. Pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida. Isso, então, aqui Deus já está dizendo, né? Que os sacrifícios para Deus apontavam para a necessidade de ter um sangue para a remissão dos pecados. Aí tem a questão do cordeiro, né? Que o sacerdote entrava, né? Lá no templo, sacrificava o cordeiro, e aquele sangue ele era derramado para remir o pecado dos homens, só que precisava sempre estar fazendo. Era dianiano, né, pastor Cláudio? Que eles faziam essa expiação? Era dianiano. Ou não, ou tinha, vamos supor, se viu a necessidade, ia lá e fazia. Eu não lembro disso daí. Assim, a gente lia o livro de Hebreus que explica direito. O sumo sacerdote, quando era por ocasião da Páscoa, no caso, Isso. fazia a expiação primeiro por ele e depois pelo povo. Né? O sumo sacerdote fazia isso uma vez no ano. Uma vez. Mas durante, pelo que dá a entender, e isso eu não vou colocar toda a minha certeza nisso, mas é bom que eu entenda porque Sim. eu tenho lido. Mas durante o ano fazia-se sacrifício. Porque eu lembro quando Jesus, acho que foi apresentado, né? Tinha que oferecer animais, né? Então, Uma coisa era a Páscoa. Isso. E outra coisa, Páscoa, oferecer algum animal em ocasião de alguma coisa, né? E então, aí Deus, os profetas já começaram a anunciar o Messias, né? Que seria o sacrifício perfeito. Aí, vamos lá em Isaías 53. Os profetas, o profeta Isaías falou, né, de Jesus. Você já escolheu quem vai falar. Quem vai falar? Quem? É. Lá na frente? É. A Michelle? Ainda bem que você já escolheu. Eu quem? Bom, eu vou falar É. sobre o
casuíte. Eu tô querendo que o casuíte faz tempo, esse ele tá tirando o corpo. Olha só, sobrou o casuíte, o Marcos e o Manassés. Tá, então um dos três vai, né? É, um dos três. Aí você... Então, Isaías, né? Ele começa, ele já está profetizando e fala de Jesus, né? Eu vou ler aqui rapidinho, 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Pensa nisso, irmãos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aí Isaías já mostra, já começa a falar do Messias, né? Que ele já existia desde a fundação do mundo. E aí vem o versículo chave, né? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então, o Senhor Jesus foi morto, ferido, esmagado, como diz a Bíblia, foi moído pelos meus pecados e pelos seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz? Que paz? Eu tenho problemas. Eu fiquei doente, eu tive que fazer uma cirurgia. Paz com Deus. É a paz com Deus. Problema nós vamos ter, irmãos. Isso aí, se alguém falou que não para você, né? Pode, por favor, pode falar. Por que é o caso de redenção? Adão pecou. Então, fez-se inimizade. Com Deus, né? Falta de paz. Não tinha mais comunhão o homem com Deus. Agora veio o Cordeiro. Isaías está dizendo, o que ele está fazendo? Ele veio trazer paz. O sacrifício, é por isso que ler Hebreus é interessante. Uhum. O sacrifício feito na lei tem o seguinte nome, capar, ou cafar, porque é BH, né? Eu acho que é capar, que tem o sentido de cobrir. Esse sacrifício feito na lei tinha o objetivo de cobrir. Logo, holocaustos nunca agradaram a Deus. Essas coisas não agradavam a Deus. Não era o que Deus queria, mas era a sombra do que Deus não tentava fazer. Uhum. Então, quando Jesus morreu e derramou seu sangue, o que aconteceu? Ele tornou a dar ao homem a ligação com Deus, ou seja, vida em Deus. Porque fora de Deus estamos mortos. Então, esse sacrifício de Cristo que está mostrado em Isaías, É 53, está apontando para essa paz. Essa inimizade foi desfeita pelo sacrifício de Cristo. Agora, o homem pode se chegar a Deus. Se chegar e se colocar, né, adorando ele, né? Aí eu vou contar rapidamente, a Camila tá voltando para a igreja e o marido dela não é crente, né? E ela esteve numa festa e, por coincidência, os primos são crentes, casaram com mulheres crentes e são japoneses de Okinawa, eles têm uma tradição incrível. Então, ela estava falando para mim, mãe, você tem que ver eu conversando com os irmãos do Celso, o que eu sentia. Olha o que ela falou. Falei assim, eles não têm paz com Deus. Fiquei assim. Eles não têm esperança, mãe. Ela falando para mim, porque eles não conhecem a Cristo. Aí eu falei, olha a oportunidade que você tem, né, de mostrar o que você cresceu e tal. E ela está começando a evangelizar eles.
E é isso que está dizendo aqui, né? Por pior, por mais problemas que a gente tenha, mas você tem paz com Deus. Você sabe que se acontecer alguma coisa que sai dos seus planos, você sabe que Deus está com você. E passar qualquer coisa que a gente possa passar nessa vida com Deus, é totalmente diferente do que, né? Passar, como a Camila falou, sem esperança. Pode falar, pastor. Imagina Paulo dizer assim, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. O que eu entendo, isso é o pastor Cláudio. Uhum. E a lei, as obras da lei, por mais bonita que fosse, por mais que as pessoas fossem praticantes de tudo certinho, era incapaz de salvar. Então, não é o que a gente faz, é o que Cristo fez. Sim. E é isso aí, né? É o que basta. E aí, né, vem a concretização desse plano redentor, Cristo. Aí vamos lá para João 3,16. A gente consegue recitar esse versículo sem ler, né? Vamos tentar? Vamos? Vamos no 3? 1, 2, 3. Eu sou bem professora. Amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Né? E o interessante, irmãos, que a vida eterna, ela não vai começar quando eu e você morrermos. Ela já começou. Ela começa quando você aceita Cristo. Você já está vivendo a vida eterna. Não é incrível? Aí lá nos Salmos, Davi fala assim. Ele está fazendo uma oração. Ele fala assim, vida lhe pediste, falando para Deus, e tu deste mesmo longuras de vidas e eternamente. Então, Davi já estava dizendo, ele, além dele ter longura de vidas e ficou velho, ele ainda ia viver eternamente. Então, a sua vida eterna já começou, a partir do momento que você aceitou Jesus, né? E ele vem cumprir. E ele viveu sem pecado, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Podem vir filme, evangelho sinótico, que fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que Jesus, como assim, viveu sem pecado, não pode ser. Não, ele não pecou, né? Eu vejo muito isso, eu acho tremendo quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, né? Ele estava com fome, né? Ele estava necessitado de coisas ali como ser humano, né? Diferente de Isaú, né? Que estava morrendo de fome. De fome, foi lá e se entregou, nem ligou, né? Entendeu? Isso. E ele é interessante que ele em tempo nenhum amaldiçoou o diabo, não é verdade? Ele não amaldiçoou, joga maldição. Ele tudo com a palavra. Ele vai lá com a palavra. Então, ali ele venceu isso por nós também, né? É um exemplo, né, pastor Cláudio? Eu queria falar sobre isso que você está falando. Da tentação. Não se iluda o crente achando que fazendo igual a Jesus vai ser a mesma coisa. Só será a mesma coisa se a palavra de Deus estiver em nós. Exatamente. Você viver essa palavra. Se a gente vive a palavra, não é só ouvinte, não é só... mas se for praticante, é igualzinho. O que Jesus fez, a gente faz exatamente. Mas tem que praticar a palavra, claro. Né? Senão, não tem virtude, não tem poder. Para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, será reintegrado no seu feito. Então. E o nosso feito é o isso. E ali ele colocou, o diabo colocou tentações materiais, né? Tentações de alimento, pra gente, para Jesus cair. E ele em momento nenhum caiu e ele foi com a palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, né? Para quando vier a tentação,
nós resistirmos, né? Porque também, irmãos, nós somos tentados, né? Nós somos tentados em várias áreas, né? Problemas na família, até no trânsito, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu já melhorei muito, muito. Mas tem hora que eu fico brava. Viu? Mas eu fico, Senhor, me ajuda. Porque é difícil. Tomar fechado, eles xingam as mulheres, né? Vai pilotar fogão, essas coisas, né? Enfim. E a morte de Jesus, ela foi substitutiva. Ela tomou o meu e o seu lugar. Aquela cruz era para mim e para você, né? E ela não foi um acidente. Ela foi, ela é o centro do plano redentor de Deus, né? Por isso que acho que é Pedro que fala, né? Quando Jesus tá falando que vai morrer, né? Jesus, Senhor, não faz isso contra ti mesmo, né? Aí ele fala: para trás de mim, Satanás. Você não conjectura das coisas de Deus e sim as da terra, né? Dos homens. Então, Jesus, ele estava ali, tudo foi arquitetado cuidadosamente para terminar na crucificação. Aí vem alguém e fala: Jesus foi crucificado porque ele foi contra as leis, porque ele era contra. Ele falava o sistema. Não, não é isso. Já era tudo planejado. Deus já tinha arquitetado tudo. Então tinha que ser daquele jeito, né? E agora nós vamos falar da continuidade da igreja, né? A igreja, ela existe, ela é o centro, ela é a noiva e ela tem uma missão. Vamos ver? Mateus 28. Mateus 28, o versículo 18 até 20. Quem achar, pode ler, tá bom? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, coisa maravilhosa. Essa redenção, essa salvação chegou para mim e para você. Eu estava até falando com a Camila. A Camila, mãe, tem hora que eu fico tímida. Eu falei, então, Deus colocou você numa família que ninguém sabia. São japoneses, então tem aquela coisa de Buda, né? Eles fazem altar para os mortos, né? Aí eu falei, olha, ela tá com medo disso. Ai, mãe, é muita responsabilidade. Eu falei, então. Mas Deus, você achou que você ia aprender tudo isso e ia guardar para você como um tesouro e é só você? Não. Você fugiu até agora. Eu falei, se é que fugiu, né? Agora você vai ter que falar, é a hora. E o interessante é que um primo do rapaz que já é convertido, do meu genro, falou para ela. Falou isso que eu tô falando. Camila, e agora? Você sabe de tudo isso, não vai fazer nada? A família a sua família, né? Do seu marido, precisando de salvação. E você não vai fazer nada? Olha. E a mesma coisa eu falo para mim e para você. Nós somos chamados para compartilhar essa boa notícia, né? E a igreja é um instrumento para levar a salvação para o mundo, né? Eu acredito que nós aqui estamos fazendo isso, né? Indo por La Pena, já chegamos lá em Lagoa Cavada, né? Eu tenho orado, peço que os irmãos orem para ali se transformar em uma igreja mesmo, que tem muitas pessoas ali, né? Que precisam, né? E nós precisamos compartilhar essa boa notícia com as pessoas. Aí a pergunta, né? Como estamos? Para você, se alguém quiser falar, como estamos como igreja, como indivíduos, vivendo e anunciando essa redenção? Aí eu vou começar por mim. Eu sempre acho que eu poderia fazer mais. Eu sempre fico com essa sensação de estar devendo, sabe? Às vezes eu estou em casa, eu começo a fazer outra coisa que não tem nada a ver com a igreja.
Aí já me bate aquilo. Eu poderia estar fazendo algo por Deus, por Jesus. Eu acho admirável pessoas igual o Vinícius, né? Que largou família, largou tudo, tá lá em Bangladesh, um lugar perigosíssimo, né? E não sei se vocês estão no grupo com ele fala assim: eu não quero que vocês orem para Deus livrar a gente da perseguição, da morte. Eu quero que vocês orem para a gente não perder a coragem, não perder a ousadia. Eu acho isso incrível, né? Então, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que ir para Bangladesh, né? Mas eu estou falando da gente, no nosso dia a dia, falando para mim, tá? Primeiro para mim, não perder nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Se você vê alguém, fala de Jesus. Se alguém chegar para você, acontece comigo às vezes, as pessoas virem reclamar, falar da vida. Aí é uma oportunidade, né? A Bia até fala: mãe, pelo amor de Deus, você dá atenção, porque as pessoas vêm e começam a contar a vida para você, né? Ai, porque não sei o quê. Aí, essa é a oportunidade. Eu acredito que não é por acaso, né? As pessoas olham para mim, não, às vezes é Deus que está levando aquela pessoa para me falar, para eu falar de Jesus para ela. Então, e eu já perdi oportunidades. Deixei passar. Sabe? Ai, por que eu não falei, né? Então, é para a gente refletir, tá? Como estamos como igreja, como indivíduos, e vivendo e anunciando essa notícia maravilhosa. É óbvio que vai ter vezes que nós vamos ser rejeitados. Jesus foi rejeitado, né? Eu me lembro que eu e o Rafael, a gente saía para evangelizar. Eu e o Rafael, a gente foi na praça várias vezes. O Rafael estava trabalhando, saía do serviço, passava lá em casa, e a gente andando, a gente ia falando, oferecendo essa opção. Eu e ele. Muitas pessoas aceitaram, muitas nos rejeitaram, e eu achei tão interessante. Nós tinha um homem sentado, acho que era almoço dele, e nós começamos a falar. Aí nós falamos assim: você quer aceitar Jesus? Sabe o que ele falou? Eu não posso agora não, eu tenho que trabalhar. Eu não sei o que ele pensou. Aceitar Jesus. Eu acho que ele achava que tinha que fazer alguma coisa, né? E olha, irmãos, pode parecer. Sim, pode parecer uma história assim, né? Mas tem muita gente que não entende nada, o que a Camila falou. Mãe, a parentela do Celso, nunca ninguém falou para eles de Deus, de Jesus, totalmente, porque os japoneses, não sei se você concorda comigo, eles são muito focados no trabalho. Eles só pensam em trabalhar. A família do Celso é assim, a família do Bruno é assim. Eles trabalham. E os filhos? A Camila estava me explicando que eles trazem os filhos tudo para perto. Tipo assim, eles têm negócio. Tem a parte de cima, as crianças ficam lá e alguém fica lá com as crianças. E eles trabalham. Né? Então não tem essa coisa de religião, né? E tem o tal do Buda, né? Embora essa família não é budista, mas sempre eles têm, né? A mãe dele tinha, né? Então, são mais... Seu pai também, né? Então ela falou: mãe, eles não têm esperança, eles estão perdidos sem Deus no mundo, como a Bíblia fala, né? Então, como a Camila está tendo essa oportunidade, se você e eu tivermos, não vamos deixar passar. Deus há de nos dar ousadia, coragem, né? E força para a gente não perder essas oportunidades. Porque a gente precisa fazer isso. Mesmo se rejeitar. Eu estava se falando, aí eu falei: e meu pastor? Ai, Pronto, já não ficou tão nervoso porque eu falei o meu pastor. Então, já não aceita. A gente fala do pastor, ele ficou achando ruim, falando que a gente acha que só a gente quer certo, né? Tem só nós, tem pastor. Não deu até José. Você pode também ter pastor. É para você também, né? Aí eles ficam bravos, começam a falar um monte de coisas. Eu fui muito rejeitada, irmãos. Não sofri muita perseguição perto do que a gente escuta, não foi nada. Mas eu fui rejeitada, eu fui... tiraram uma com a minha cara, sabe? Eu chegava na sala, estavam dando risada. Quando eu chegava, eles ficavam assim:
Tem coisas que eles vão falar, não vamos falar na frente dela. Eu acho que é legal. Isso é bom, mas Mas é rindo da cara da gente. sim, Né? eu no finalzinho da minha carreira, eu sempre colocava um versículo. Alguém foi falar para a minha coordenadora. Ela me chamou lá. Você não pode fazer isso. Se você continuar fazendo, você vai receber uma advertência verbal, depois tem por escrito, depois diário oficial, né? E me ameaçou. Eu estava no final da minha carreira, ela falava assim, você quer estragar a sua carreira agora? Não sei o que e tal. Fora as outras coisas que ela me colocava em situações terríveis para ver como que eu ia reagir. Era assim, né? Ela me colocou em situações horríveis. E eu tinha que ficar assim. Para não, entendeu? Para não dar mau testemunho, né? Como diz a Rebeca, né? Bom testemunho, né? Deixa eu correr aqui porque a gente vai fazer a atividade. E aqui no final, a consumação final, né? O Apocalipse, vamos abrir? Apocalipse 21, do 1 ao 5. Um dia o plano redentor ele vai estar completamente realizado, com novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, não haverá doença, não haverá morte, nem separação. Né? Então é o 21, do 1 ao 5. Quem pode ler? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Até o 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Pronto. Verdadeiras e fiéis. Verdadeira é verdade. Fiel, vai acontecer. Não pode passar 10, o tempo que for, vai acontecer. Talvez chegue, talvez a gente veja isso, ninguém sabe, né? Pode ser. E talvez a gente não veja, mas assim, morra antes. Mas na hora certa vai acontecer. E nós vamos morar com Jesus no céu. Isso é maravilhoso, né? E então eu vou fazer só 3 perguntas para vocês pensarem. Você já recebeu essa redenção por meio da fé em Cristo? Além de você receber, você tem que ler essas coisas para isso entrar dentro do seu coração e você nunca se esquecer. Estamos conscientes da nossa missão de proclamar a redenção? No meu caso, acho que tem que melhorar muito, que Deus tenha misericórdia de mim, né? E vivemos com os olhos na consumação final, então não podemos esquecer, né? Então, quando a gente está vivendo, está tudo certo aqui, tudo indo dando certo, ah, que maravilha, mas nosso fim não é aqui, né? Ou se tiver tudo errado, problema, dinheiro faltando, doença, olhos nessa consumação final. Um dia isso tudo vai acabar, né? E o plano de Deus, esse plano de redenção, é a maior demonstração do amor dele. E ele nos chama para viver em comunhão com ele todos os dias. E proclamando essa redenção, né? Aí nós vamos, só para terminar, relembrar Efésios 1, 7. Aí nós vamos partir para a prática. Efésios 1, 7. Quer ler, Felipe? Pode ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, nós já fomos perdoados, né, dos nossos pecados antigos, dos que agora cometemos e do futuro também, né? Mas eu costumo pensar assim, que nós como crentes, nós não podemos viver na prática do pecado. Então, assim, saber que uma coisa é pecado e continuar fazendo. Não, se arrependeu, pediu perdão, esquece e não faz mais. Jesus não fala lá para acho que era um leproso, né? Vai e não peques mais, né? Para não te aconteça coisa pior. Foi. Primeiro ele curou, depois ele encontrou o cara no templo e disse para ele: não peques mais a fim de que não te suceda tudo pior. Isso. Então, isso vale pra gente, né? Nós não podemos, é óbvio que a gente vai pecar, não tem jeito. Aqui nessa terra a gente vai pecar. Mas pecou já, pede perdão. O Espírito Santo já sinaliza, né? E caminha e não peca mais. Amém? Ai.